Olá, amigos do Laboratório Virtual de Ensino de História. Eu sou o professor Wesley Kettle e nós estamos falando diretamente do campus de Ananindeua, da Universidade Federal do Pará. E hoje o nosso convidado é o professor Ernesto Padovani. O professor Ernesto é professor da rede estadual aqui do Pará. Trabalha com o ensino de História para alunos surdos na Escola Astério de Campos, na cidade de Belém. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado esse convite. Na verdade, eu que agradeço, Wesley, pelo convite. Acho a tua sensibilidade em relação ao tema, um tema novo para a historiografia. Então, eu te agradeço e estou aqui para esclarecer algumas coisas, conversar, discutir um pouco história, esse sujeito histórico que são os surdos, esclarecer algumas coisas em relação a essas questões. Professor, surdos ou deficientes auditivos? Pois é, Isso é uma questão que sempre se coloca, eu respondo isso várias vezes. E a gente tem que entender que são os dois termos, eles são socialmente construídos. Então, o termo deficiente auditivo, ele nos remete a um momento em que se pensar a surdez era pensar o tratamento da surdez. Era igualar o surdo ao ouvinte, era negar a ideia da diferença e trazer o surdo para o convívio, para a interação, a integração que se falava naquele momento. Então, o que era importante? Integrar o surdo à sociedade majoritária, à sociedade ouvinte. Então, nesse sentido, o deficiente, a palavra em si já reforça o déficit. Então, é um termo médio. O termo surdo, ele também é socialmente construído, mas ele foi construído em torno de movimentos sociais surdos, de movimentos de identidade, de cultura surda. Então, hoje, os grupos surdos, eles se identificam pela palavra surdo, porque ela constrói, ela agrega em torno de si esses elementos de identidade, elementos de cultura, elementos de reconhecimento de um grupo social. Existe essa questão aí a ser colocada. Falando mais particularmente da questão da história, a disciplina da história e a historiografia em geral tem se preocupado cada vez mais em pensar, em destacar, em estudar indivíduos à margem da sociedade, grupos que lutam por serem melhor observados por uma elite, Isso tem sido cada vez mais forte na historiografia. Entretanto, me parece que o grupo surdo, de surdos, indivíduos, não tem tido destaque nos estudos de história. Como é que o seu trabalho tem visto isso e tem contribuído para que nós possamos contornar esse que me parece um problema? Sim, eu acho que uma questão que nós precisamos pontuar é que a historiografia se debruçou e vem se debruçando, pelo menos, com mais intensidade desde os anos 70 para cá, em cima dessa procura de trabalhar sujeitos históricos excluídos, novos sujeitos. A historiografia tem debatido isso. Acho que o Gisborg deu um pontapé inicial ali muito forte, em relação a pensar sujeitos sociais que eram excluídos de pesquisas, que não apareciam em pesquisas. O próprio Queijo Vermes é um clássico nesse sentido. E de lá para cá, a historiografia vem se debruçando em cima de grupos como os homossexuais, negros, indígenas, enfim, mulheres, uma historiografia muito plural e que vem valorizando essa diversidade de sujeitos. Eu acredito que isso é uma função social da história. É uma função social no sentido que dialoga com a democracia da pesquisa histórica. E esse sujeito social, os surdos, que muito recentemente tem se mostrado para a sociedade brasileira,
principalmente através da redação do Enem, ano passado, né, gerou uma grande discussão nas redes sociais, porque foi o tema da redação, a questão do estudo, da educação dos surdos. Então, o que eu tenho percebido é que a historiografia tem deixado as pesquisas em relação ao ensino para surdos e a história da educação de surdos para o campo da educação. E isso é algo que eu tenho reivindicado dentro da historiografia. Me coloco como um pesquisador, né? Fiz um trabalho de mestrado nesse sentido, de pensar os surdos como sujeitos sociais que precisam ser discutidos pelo viés historiográfico. Porque a metodologia de análise, né, de pesquisa, de tratamento de fontes do historiador é diferenciada do profissional da educação. A gente não está aqui para desqualificar, mas é diferenciado. Né? Cada um tem um ponto de vista e referenciais teóricos diversos. E o meu trabalho ele se localiza em dois sentidos. Pensar a metodologia de ensino de história para surdos e pensar a história dos surdos. Eu tenho que, esses alunos surdos precisam ter referências das suas histórias, da história dos grupos do grupo social ao qual eles pertencem. Mas como? Precisa de pesquisas. Nesse sentido, é um sujeito que eu tenho me debruçado, tenho levantado fontes, imagens, fotografias, documentação em acervos de escolas, unidades especializadas, para trabalhar esse sujeito do ponto de vista da história, da historiografia. E a grande contribuição, acredito que é trazer para o campo historiográfico um novo sujeito que ainda não foi abordado. Você trabalha diretamente com esses alunos todos os dias, na sala de aula. Quando você está trabalhando o conteúdo, em algum momento esses alunos desperta neles perguntas do tipo, mas e os surdos nesse passado? Existe essa curiosidade, esse questionamento dos alunos no momento que você está ministrando ali a aula? Não, e essa é justamente a minha preocupação. Na minha pesquisa para mestrado, eu entrevistei alguns alunos surdos e uma das perguntas foi o que eles gostariam de estudar em história. Para 4 alunos que eu perguntei, 3 não souberam me responder. Eles faziam a feição assim de... não sabiam, né? Dúvidas. Um me respondeu, ele não respondeu o que ele gostaria, ele respondeu o que ele gostava. Ele gostava de estudar movimentos sociais, lutas contra o governo, greves. Tanto que foi uma aula, que nós temos um canal no YouTube, né? O História em Libras, você pode procurar no YouTube, História em Libras, movimentos sociais, é uma aula sobre movimentos sociais, e dos princípios para ter esse tema foi a resposta desse aluno, o interesse dele por esse tema. E o que me chamou muito a atenção foi justamente a ausência deles se compreenderem como sujeitos históricos que têm uma história e que pode ser abordada, pode ser pesquisada e pode ser ensinada. Então isso é muito prejudicial, porque não só para os surdos, mas os alunos não se reconhecem nas aulas de história. Né? Há uma falta do diálogo da história com a ideia da história local, das identidades, dos processos sócio-históricos que construíram, né, a história daqueles sujeitos. Eles não se reconhecem. Não se reconhecendo, gera o desinteresse. Então esse também é um desafio que eu tenho nesse momento, né? Uma ideia de projeto para doutorado, trazer a história das experiências desses sujeitos surdos na educação, desde os anos, aqui em Belém particularmente, desde os anos 60, quando foi implantada a primeira escola de surdos. A sociedade, ela reconhece esse grupo como homogêneo. Como é que você pensa essa diversidade de realidades, cada um desses indivíduos que é visto pela sociedade como um grupo só? Na verdade, nós construímos generalizações. A palavra índio é uma generalização, a palavra negro é uma generalização, a palavra surdo também é uma generalização. Ela não dá conta da pluralidade dentro dessa diversidade.
né? Eu costumo, certa vez uma professora me questionou isso, ela disse, eu tenho alunos surdos e alunos ouvintes, você só tem aluno surdo, é mais fácil para você. Então isso é uma compreensão equivocada, porque entende o surdo como um sujeito único, estanque, engessado. E não é a realidade que nós temos. Nós temos surdos com múltiplas experiências. Tem surdo que sabe língua de sinais, tem surdos que não sabem. Então, o processo de ensino para um e para outro é diferente. Tem surdo que faz a leitura orofacial, que as pessoas chamam de leitura labial. É outro processo, tem surdo que faz, tem surdo que não faz, tem surdo que nasceu em família ouvinte. Então, normalmente, esse surdo vai adquirir a língua de sinais muito tardiamente. Isso influencia profundamente no processo educacional dele. Tem surdo que nasce em família de surdos. Então, é uma realidade plural, né? Multifacetada. E se a gente não for dialogar, que eu posso ter um surdo, negro, homossexual de periferia, olha quantas transversalidades nessa identidade. Olha quantas experiências, né, para se dialogar com o campo da história. Verdade. A partir da sua experiência com esses alunos, né, a partir da experiência com o professor, desse público, como você pensa que é possível fazer que esses alunos se identifiquem nas aulas de história e se sintam como sujeitos dessa história, que mereçam ser observados nesse passado? Olha, eu acredito que o primeiro elemento nós temos pesquisas. Nós sabemos que para uma pesquisa sair do campo acadêmico e chegar na sala de aula são anos, às vezes são décadas, não é verdade? Então nós temos que começar a produzir pesquisas, ter historiadores que se debrucem sobre esse grupo social, que consigam entrevistá-los, pelo que eu tenho chamado de história sinalizada. A gente fala de história oral, então eu falo em história sinalizada, porque eu os entrevisto em língua de sinais. E aí é até um conceito novo, para se discutir, se pensar as especificidades dessa história sinalizada, né? Que é uma narrativa sinalizada. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, produzir pesquisas, publicar livros. Eu estou com um projeto agora de publicar a minha dissertação de mestrado pela editora Pacatatu, aqui de Belém. Sim. Muito provavelmente vai dar certo, o programa do mestrado está com interesse também de viabilizar essa publicação. E aí nós vamos trazer para o conhecimento do campo acadêmico, dos professores, né, essa realidade desses sujeitos. E aí fazer com que ela chegue em sala de aula, em algum momento, sim, através de projetos, através, né, de temas transversais. Acho que esse é um caminho, né? E outro caminho é o caminho metodológico, de fato, que é você sair da aula expositiva oral, né, que é o hábito do professor de história, chegar numa sala de aula e falar. E falar, e aí o aluno surdo não é contemplado. Então nós precisamos, na verdade, se apropriar de algumas metodologias, do uso de imagens, né, do próprio desenho ali na lousa, pequenos desenhos que ajudam na compreensão do tema. Precisamos avançar para que toda turma que tenha alunos surdos tenha um intérprete de língua de sinais, e aí apontando para metodologias específicas para esse público. Tanto que o artigo que gerou essa entrevista, sim, um artigo meu que foi publicado, ele se chama, né, A Margem da Historiografia e Sem Acesso às Aulas de História. Não quer dizer, o surdo ele não é pesquisado pela história e na sala de aula ele não entende o que o professor fala. Nós temos percebido que a discussão sobre educação, ensino e as novas tecnologias tem gerado uma série de debates, uma série de discussões em eventos acadêmicos, reportagens, sobre como esse tipo de ferramenta contribui positivamente para a potencialização do ensino, né, das crianças. Pensando no público que você trabalha, como essas novas tecnologias podem auxiliar o professor de história no melhor aprendizado desses alunos surdos? Olha, nós mesmos do campo da história, a gente hoje fala em história digital. Então nós precisamos saber instrumentalizar, ou saber fazer uso, né, das tecnologias para o ensino.
Isso é atraente para os alunos ouvintes e é muito atraente para os alunos surdos, principalmente pela possibilidade dos recursos visuais, né, dentro de repente, de um vídeo, ou de slides, ou de construções de aplicativos, que já usam muitas das vezes a língua de sinais, ali a tradução. Você coloca a palavra, aparece ali já um bonequinho digital, que já dá o sinal, já aparece a palavra em língua portuguesa. Então, é muito importante. A gente sabe dos problemas da escola pública brasileira. Nem sempre o professor lá na sala de aula ele tem todos esses recursos. Então, a gente não pode também dizer que sem os recursos digitais não dá para fazer nada. Sim. Eu costumo dizer que, certa vez, um grupo de alunos surdos chegou com um caderno para mim, tinha lá o assunto, que eram as primeiras viagens dos portugueses para o Brasil, e eu perguntei o que era aquele assunto, se eles sabiam. Todos me disseram que não sabiam. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o surdo ele não conhece as palavras. Ao não ouvir as palavras, ele não cria o conceito delas. Então, ele olha para as palavras no caderno e é um emaranhado de signos ali. A compreensão do conceito ele não tem, ele não ouviu aquele conceito. Então, os alunos me disseram que não sabiam do que se tratava. Então, qual é a experiência do surdo nesse momento com a aula de história? Ele ficou na sala de aula e copiou do quadro o texto, mas ele não sabia do que se tratava. Eu peguei uma folha de papel em branco, desenhei a costa brasileira, um traço, um risco. Peguei aqui do Amapá até o Rio Grande do Sul. Fiz uns barquinhos da forma mais simplória possível. Coloquei os barquinhos como se estivessem chegando ali ao Brasil, coloquei as datas de algumas expedições. Imediatamente eles me sinalizaram isso aqui, ó, que é o sinal de conhecer. Conheço, balançar a cabeça. Então ali eu já criei a ponte entre o tema e a experiência deles. Eles já tinham visto, já perceberam ali naquele momento do que se tratava, que era a expansão ultramarina, que eram as viagens dos portugueses. Para isso eu não usei grandes recursos tecnológicos, mas nós temos, na medida do possível, feito uso. Eu uso muito vídeo do YouTube, pequenos vídeos, que as narrativas se constroem através de imagens, não da oralidade. Eu fiz o canal no YouTube História em Libras, tem a aula sobre movimentos sociais, uma aula de 11 minutos, toda feita em língua de sinais, com a legenda em língua portuguesa e com o recurso das imagens. Todo momento as imagens entrando. Então as imagens ajudam a construir a narrativa. E aí, normalmente, o que a gente pode entender? Os recursos digitais colaboram de forma fundamental nesse processo, né, para construir essa visualidade, para construir esses materiais. Você chegou a trabalhar sem as imagens com eles e depois com as imagens para fazer esse tipo de comparação de como é o aprendizado deles de uma maneira mais visual, usando pinturas, alguma coisa assim? Você teve essa experiência? Sim, sem as imagens, a gente precisa fazer uso do que a gente chama de classificadores de língua de sinal. O classificador, ele constrói um cenário narrativo pela mão. Você tem um sinal, vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer um sinal, Itália, país, esse é o sinal. Agora, se eu for fazer a Torre de Pisa, eu tenho que fazer aqui a torre, ver se pega aqui na luz, e dar uma entortada aqui. E aí dizer que é lá na Itália. Então, eu construí o sinal narrativo, eu construí a ideia narrativa através da língua de sinal e dos classificadores. Isso é muito mais complexo. Se eu tenho a imagem num slide, na hora que eu coloco ali, eles normalmente vão me dizer que conhecem. Porque já viram em filme, já viram na televisão, no jornal, numa matéria, numa revista, enfim. O fundamental, na minha experiência com os surdos, é criar o link entre a experiência deles e o assunto que eu quero trabalhar. Porque eu posso colocar a palavra escravo e ele não conhecer aquela palavra. Eu posso fazer o sinal escravo e ele não conheceu o sinal. Mas quando eu coloco a imagem de um escravo, normalmente escravo negro, né, que já foi muito retratado nas novelas brasileiras, eles me sinalizam logo que conhecem, porque já viram em algum lugar. Muito bem. Obrigado, professor Ernesto. Quero parabenizar o seu trabalho como professor, educador, mas também como pesquisador dessa temática, que certamente nós teremos outras perguntas para fazer.
e que é uma temática sensível, importante, né? Para que nós da história também possamos prestar mais atenção. Eu acho que essa mesma é a expressão, né, para esse público que merece também a atenção. Sim, eu gostaria novamente de agradecer, dizer que muito importante esses espaços de diálogo, de debate, né? Um exercício de história pública, né? A gente está divulgando conhecimento histórico, discutindo história através do YouTube, então é um exercício de história pública. E eu gostaria de deixar o recado que nesse momento que o país vive, momento em que grupos conservadores estão cada vez mais discutindo e não aceitando o diálogo com essas minorias, as conquistas que essas minorias tiveram, e a comunidade surda tem tido historicamente grandes conquistas, como o reconhecimento da língua de sinais, como primeira língua, como as vagas nas universidades, como a questão da manutenção das escolas bilíngues, das escolas especializadas, e tudo isso fruto de lutas e de movimentos sociais que agora, nesse momento, estão sendo criminalizados. Né? Há um discurso conservador forte de criminalizar esses movimentos e essas minorias. Então é aí que é muito maior a questão da função social da história em favor da democracia e do olhar sensível para esses grupos. Ok. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Deixa aí o seu comentário no vídeo, compartilha entre os seus amigos no Facebook, nas redes sociais, se inscreve no canal, o canal do Laboratório Virtual de Ensino de História, e até o próximo vídeo.